Como se destacar no universo digital, fazendo com que a sua empresa alcance os resultados desejados e obtenha retorno de investimento? É preciso muito mais do que ferramentas. É fundamental contar com estratégias e pessoas. Blackbeans, agência de marketing digital. Quando unimos forças, energias, culturas e fome de vencer, temos como resultado estratégias que rendem. Priorizamos que o seu sucesso também faça parte das nossas conquistas. Por isso, desenvolvemos inteligências que se complementam para impulsionar ações que façam sentido para a evolução da sua empresa. Selecionamos o grão, misturamos com o melhor de cada um e temperamos nosso caldo com um time de alto rendimento. Blackbeans, mais do que parceiros estratégicos, somos focados em resultados. Premiada desde 2016 em criatividade, performance, marketing e vendas. 4 vezes eleita a melhor agência de marketing digital do ABC pelo prêmio ABCcom. Uma equipe técnica capacitada e apaixonada pelo que faz. Chegou a hora de se tornar também um case de sucesso. Blackbeans, estratégias que rendem. Olá pessoal, sou Fagner de Souza, diretor de marketing aqui da Blackbeans. Esse é mais um vídeo do nosso Segundo Aqui Rende, nossa websérie sobre marketing e vendas. E hoje eu trouxe um tema para vocês que é remarketing, né? O que é remarketing e como utilizá-lo. O remarketing é um assunto até bem curioso, bem engraçado quando a gente vai falar com outras pessoas, por exemplo, que não são do mundo do marketing digital. E geralmente quando elas são impactadas por uma estratégia de remarketing, elas trazem ali uma percepção curiosa. Então eu já tive amigos, por exemplo, que me falou: cara, apareceu aqui um tênis para eu comprar, parece uma mensagem de Deus. Divino. Porque eu acho que eu preciso comprar esse tênis, porque ele apareceu para mim com um grande desconto. Na verdade, aquilo ali, geralmente as pessoas estão sendo impactadas, né, por uma ação de uma estratégia, que é uma estratégia de remarketing. Então, geralmente você vai ter algum tipo de comportamento dentro da internet que vai te causar ali uma consequência de receber anúncios, né, dentro desse cenário do contexto que você está buscando. E até brinco que quando você quer comprar um produto, vai lá na loja virtual lá do site que você quer comprar, vai lá, pesquisa, entra no produto e espera a mágica do remarketing aparecer. Se tiver uma estratégia boa ali, provavelmente vai aparecer algum anúncio para você com alguma oportunidade de desconto, um cupom, alguma coisa que possa fazer você se sentir ali com mais vontade de comprar aquele produto. Então a estratégia de remarketing basicamente é isso, né? É um reimpacto de uma campanha, sempre usando ali uma ação do usuário que vai receber algum tipo de oportunidade via anúncio. Onde fazer o remarketing? Então, onde a gente pode aplicar estratégias de remarketing? Então, hoje, principais plataformas que a gente usa é o Google Ads, né? E a Meta, o Meta Ads também, que é o antigo Facebook, hoje virou Meta Ads. A gente utiliza ali de ferramentas das próprias plataformas para conseguir fazer uma estratégia de remarketing. No próprio Google, você precisa geralmente ali criar um público, você precisa criar uma lista, né, de segmentação. E essa lista, ela é sempre olhando o usuário, a ação do usuário dentro do seu site. Então, para que você consiga fazer uma estratégia de remarketing, por exemplo, dentro do Google Ads, você precisa ter ali instalado as tags de monitoramento do próprio Google Analytics, no caso, que vai te gerar ali a informação que uma pessoa entrou dentro do seu site, ela consumiu alguma informação, ela entrou em alguma página, algum produto, num artigo de blog, por exemplo, e a partir dali você consegue fazer uma lista de segmentação que vai te proporcionar uma estratégia de anúncio dentro da plataforma do Google Ads. Um pouco complexo, mas se você seguir esses passos vai ficar bem claro ali como fazer essa estratégia. E no Meta é a mesma coisa, você vai instalar ali o pixel de monitoramento dentro do seu site, que vai proporcionar que a Meta veja o que usuários que estão dentro das plataformas dela saiu da plataforma, foi para o seu site, ela vai saber o que ele está fazendo, né? A partir dali você vai conseguir também criar essas listas de segmentações pautada em critérios que você pode determinar e vai proporcionar também essa lista desse público para fazer o remarketing. De uma maneira simples, dentro dessas duas plataformas você vai conseguir fazer essa estratégia. Então, o usuário vai acessar seu site, você vai conseguir saber o que ele acessou, ele vai
entrar dentro de uma lista, tudo isso de forma dinâmica, e aí você vai conseguir fazer anúncios para ele de acordo com essa ação. Como criar uma campanha? Acho que esse é o grande diferencial, né? Porque quando você vai fazer uma estratégia de remarketing, você ficar preso apenas em reimpactar, né? Apenas de falar novamente com o usuário por falar, isso vai acabar não tendo uma eficiência de fato, você não está usando todo o poder da estratégia de remarketing. Então é importante você entender como criar uma campanha, como criar uma estratégia para remarketing. Então um primeiro passo é você entender a própria jornada do seu consumidor. Se você é um e-commerce, por exemplo, você tem ali uma jornada, todo uso de um e-commerce tem uma jornada. A pessoa vai entrar dentro do e-commerce, ela vai acessar um produto, ela vai fazer ali algumas buscas, vai entender o que ela procura. Geralmente, se ela estiver bem interessada, ela vai colocar lá o produto no carrinho, ela vai para checkout e compra. Ah, legal, então geralmente essa é a jornada simples dentro de um e-commerce. Ah, mas as pessoas estão parando dentro do produto, elas não estão indo para o carrinho, por exemplo. Então aí você começa a identificar ali uma possível queda, né, da sua audiência em relação ao funil. Então, se as pessoas estão parando no produto, você vai pensar numa campanha de remarketing para que elas façam o próximo passo, que é colocar, por exemplo, o produto no carrinho, ir para uma página de checkout, que é a página de pagamento, e realmente comprar. Então ali você vai pensar nisso. Então o que eu preciso falar para essa pessoa para ela dar o próximo passo, por exemplo? Então isso é uma forma. Então vamos no caminho. Você faz uma lista para essas pessoas, você vai lá e vai criar uma estratégia para isso, vai criar uma campanha. Então adianta você pegar e fazer uma campanha igual a primeira campanha que você fez e impactar essa pessoa novamente? Não, obviamente não. Porque essa primeira campanha, ela gerou o mesmo resultado, ela vai gerar o mesmo resultado da pessoa clicar e no máximo ela vai novamente ali olhar o produto e não vai dar os próximos passos. Então o que você tem que fazer? Ah, legal, qual produto essa pessoa olhou? Ah, é um produto que é tal, é para mulher, ele tem uma cor tal, ele custa tanto. Então você começa a identificar a oportunidade de acordo com o que a pessoa está buscando, né? Então o ideal é que quando você vai fazer essa campanha de remarketing, esse reimpacto, ele já traga, por exemplo, o produto. Pô, você sabe que é o produto que a pessoa já traz na campanha a própria imagem do produto. Você pode usar outro tipo de argumento de comunicação. Então, se na primeira campanha você mostrou ali uma peça de uma maneira um pouco mais simples, você pode colocar ali uma campanha um pouco mais elaborada. Você pode fazer um review do produto, que as pessoas adoram isso. Então, por exemplo, eu mesmo, quando vou comprar algo, fico muito inseguro, eu vou lá e vejo os reviews, vejo como as pessoas usam o produto. Você mesmo fazer isso. Tem muitas estratégias que funcionam nesse sentido, né? E eu gosto muito de dizer que você também pode colocar ali algum gatilho, algo que vai fazer essa pessoa dar um próximo passo. Então pode ser parcelamento, pode ser desconto, pode ser cupom, pode ser entrega grátis, pode ser diversas coisas, pode ser tudo ao mesmo tempo ou pode ser tudo isso de forma espaçada. Isso é bem legal no remarketing, porque também outra forma de configuração dentro de uma estratégia de remarketing é você pegar o que a pessoa acessou e quanto tempo faz que ela acessou aquilo, tá? Então vou explicar um pouquinho nesse sentido. Então, a pessoa entrou naquele produto, faz só um dia, ela acabou de acessar. Então, a primeira campanha ali, a primeira peça que ela vai receber é uma peça talvez um pouco mais ali aspiracional para convencer. Não, mas ela não deu o próximo passo nessa primeira campanha que ela recebeu. Vamos para a segunda peça. Então faz 10 dias, 5 dias, tudo isso dentro da sua própria estratégia. Você vai fazer uma nova campanha que você não vai mais falar sobre a peça. Você já vai falar assim, olha, tome aqui um desconto de 5%. Então você começa a ter um outro argumento. Não convenceu? Você vai jogando os argumentos de acordo com a estratégia. Isso tende a funcionar muito bem. Porque as pessoas precisam ali ter mais um passinho, um motivo dela fazer aquela compra por impulso. Geralmente ela está com alguma questão racional, que às vezes pode ser realmente o custo do produto, a dificuldade de pagamento, ou, por exemplo, a taxa de entrega. Isso tudo vai ter de acordo com, obviamente, as suas análises, as suas interpretações sobre por que as pessoas não dão um próximo passo. Mas é importante que você faça assim, de forma estratégica e dinâmica, né? Ela vai ser de acordo com cada caso. Então, isso tende a funcionar demais dentro de uma estratégia de remarketing. Indo nessa linha, né, das principais dicas de remarketing, a gente tem várias formas aí de trabalhar isso. Primeiro, sempre pense na segmentação. Importante você avaliar
como que você pode segmentar seu público que acessa seu site. Então eu vou segmentar as pessoas que acessam produto X, vou segmentar pessoas que acessam categorias, por exemplo. Se você é uma empresa de serviço, uma página de serviço, ou pessoas que, por exemplo, clicaram em algum botão. Então, legal, eu tenho um botão no meu site, que quem clicou ali, eu sei que essa pessoa ela tem a tendência de fazer uma compra ou ela está mais próxima do meu resultado. Faz uma lista de segmentação para aquela pessoa que clicou naquele botão. Claro, tudo isso depende de uma estrutura de data analytics, né? Uma configuração, traqueamento. A gente tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, então se você ficou com dúvida um pouquinho sobre isso, acessa aí e procura sobre vídeos de data analytics. Quando você tem ali toda essa estrutura, você vai saber quem clicou naquele botão, você começa a fazer as segmentações. E aquilo vai começar a popular, né? A gente fala, está populando a lista. Então as pessoas estão começando a entrar nessas listas e a partir daí você vai conseguir fazer os outros passos. Outro ponto é fazer testes. Então você pode começar a fazer teste AB, você pode começar a brincar de entendimento do que você precisa fazer para as pessoas darem o próximo passo. Então, eu tenho aqui uma lista de uma pessoa que deixou lá produto no carrinho, por exemplo, do e-commerce. Faz 2 campanhas, uma com um mote de promoção, outra com um desconto de cupom, e assim vai. Você vai começar a entender o que vai convencer as pessoas a dar um próximo passo numa estratégia de remarketing, por exemplo. Isso é muito funcional. Um outro ponto, né, sobre quando a gente fala aqui sobre essa questão da segmentação, da estratégia, para quem serve? Para que serve o remarketing? É para todas as empresas? É para a maioria, mas geralmente ela serve mais quando tem empresas que o tempo de compra é muito grande e as pessoas são influenciadas de uma forma muito mais aspiracional. Então, se você tem lá um produto que ele não tem uma dor muito grande, né? O que eu quero dizer? Eu vendo, por exemplo, alimento. Geralmente as pessoas vão entrar e comprar. Elas não ficam muito tempo pensando, tá? Não significa que não dá para fazer uma estratégia de remarketing, mas não é tão necessário assim. Mas quando você tem uma compra muito longa, muito grande, né? Muito longo o percurso, o tempo que as pessoas têm, você começa a ter mais necessidade sobre isso. Então, eu costumo dizer assim, o primeiro impacto, geralmente, vai ser por algo que vai chamar a atenção das pessoas, é o topo do funil, a pessoa está entendendo, ela chamou atenção, mas eu não estou no meu estado de compra. Então, é importante que você use uma estratégia de remarketing para começar a descer essa pessoa para baixo. Então, isso é bem legal, ela foi impactada, ela virou um lead, qualquer coisa assim. Você começa a iniciar essas estratégias para que ela seja convencida de dar os próximos passos. Extremamente relevante e extremamente funcional. E aí, quando você vai medir, fica um ponto de atenção, né? Aqui é um ponto super de atenção. Porque quando uma estratégia está funcionando dessa forma, a gente sempre mede, a tendência é que as pessoas meçam o resultado sobre o último clique, né? Então, o que é o último clique? Qual foi o último clique que a pessoa deu para ela comprar. E aí vai lá ver, foi a campanha de remarketing, né? A campanha de remarketing. Então, vamos parar a outra campanha. Então, geralmente isso é um erro. Por quê? Entenda um funil. Então, se as pessoas precisam entrar nesse ciclo, mesmo que uma campanha que você está olhando ali não está tendo o resultado de último clique, você tem que entender se elas não estão complementando a estratégia de remarketing. Então, uma estratégia de remarketing, ela só funciona bem se tiver uma estratégia de campanha que vai munir essa lista, que vai fazer essas pessoas serem segmentadas. Então não adianta só ficar pensando em estratégia de remarketing, né? Não vai ficar aí maluco querendo fazer remarketing para tudo. Vai com calma, começa a fazer testes, faz alguns testes em relação à segmentação e começa a aplicar isso de forma gradativa dentro da sua estratégia. E alguns cases assim de remarketing que a gente tem, eles estão muito relacionados exatamente como eu trouxe o exemplo de e-commerce, né? O e-commerce funciona muito bem para remarketing. Então, sempre nessa linha. Produtos que são aspiracionais, as pessoas geralmente elas viam ali uma campanha das pessoas usando o produto, aquela coisa muito mais publicitária, aspiracional, legal, gostei, quero usar, vou entrar, vou entender, mas não comprei. Então aí a gente fica lá, legal, todo mundo adora o meu produto, mas ninguém compra. E o que está faltando? Então a gente aplica uma estratégia de marketing. Então a gente tem um case de e-commerce que a gente fez essa estratégia, tinha muitas pessoas que eram muito interessadas no produto de forma aspiracional, porém elas tinham dificuldade de compra, porque o ticket médio do produto era alto. Então a decisão quando o ticket médio começa a ficar alto, né, você pega ali um benchmark, um produto que no mercado custa R$100 e o nosso custa 300, por exemplo, era 3 vezes mais caro. Então, o que a gente começou a aplicar muito? Essa estratégia de vou dar mais desconto, vou dar parcelamento, vou até explicar para pessoas que
existe o parcelamento, às vezes já estava lá no site, ela não viu. Então você começa a dar argumento para ela, e esse case, o que aconteceu é que as pessoas começaram realmente a descer o funil, e quando a gente chega, por exemplo, em oportunidade, era um e-commerce de venda de produtos de óculos, por exemplo, óculos de sol, a gente usou muito uma estratégia de remarketing na Black Friday. Então, pô, o nosso foco na Black Friday foi muito forte em cima disso, porque ali a gente queria vender para quem já estava com aquele momento de decisão. Então, você linka Black Friday, desconto, o cliente tem estoque para ele fazer ali uma estratégia disso, a gente tem a oportunidade, tem uma boa lista de remarketing, pum, vendeu. Então, nesse case, a gente conseguiu, por exemplo, vender naquela semana da Black Friday praticamente o que a gente vendia no ano inteiro, porque uma boa estratégia de remarketing ela foi bem feita. Se a gente chegasse lá e não tivesse uma estrutura, bem, listas, já tivesse segmentação, ela não funcionaria, porque você precisa que as listas sejam populadas ao longo do prazo para que você tenha ali um momento de oportunidade de você agarrar ela e realmente dar certo. Essas foram minhas dicas aí sobre remarketing. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Siga aí também o nosso canal, comentário, ativa aí a notificação. Toda segunda a gente tem um vídeo aqui para você, o Segundo Aqui Rende, com dicas de marketing e vendas. Eu sou o Fagner de Souza, diretor de marketing aqui da Black Beans, e obrigado por você ter ficado até aqui.